traumatologia é o grande capítulo da medicina legal que estuda os traumatismos, que os americanos chamam de trauma só, mas que em português são traumatismos, e as lesões resultantes das ações traumáticas. Ação traumática é uma ação mecânica que modifica o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Modificou, nós temos uma ação mecânica, uma ação traumática. A lesão produzida por um traumatismo dependerá do quê? De uma série de fatores. Primeiro, do instrumento que a produziu, da forma desse instrumento, da maneira como ele é vibrado, como ele atuou, da distância, da repetição ou não de atos traumáticos e do aspecto que tem esse instrumento e a lesão que ele produz. Existem instrumentos que produzem lesões chamadas de moduladas. Por exemplo, um taco de sapato de mulher, de salto alto de mulher, quando bate no corpo pode produzir exatamente a forma do taco, do salto. Essa lesão é chamada de equimose, no caso, né? Modelada. Isso ela foi modelada pela forma do instrumento que a produziu. No caso, o taco do calçado da mulher. Então, a energia mecânica é energia que produz uma modificação do estado de repouso ou de movimento do corpo. Pode ser por um instrumento qualquer, ou às vezes pelo movimento que o corpo faça de encontro a determinados objetos, né? Então, as ações podem ser ativas ou passivas, né? Chamadas lesões de defesa. O indivíduo que coloca a mão, por exemplo, antes de um disparo de arma de fogo, e essa mão bate ali o projétil bate na mão e transfixa a mão da pessoa. Lesão de defesa. É muito importante isso em relação à chamada contenção física. O que é a contenção física? É quando o indivíduo, ao invés de agressor, ele está impedindo que a vítima o agrida. Então são lesões de contenção. O indivíduo, por exemplo, põe a mão na boca de uma mulher e deixa duas equimoses ao lado da boca, das regiões bucinadoras da face. Então é uma lesão de contenção e não de agressão. Então é importante saber que existem lesões que o indivíduo é o autor da agressão, como lesões em que o indivíduo está se defendendo da agressão. São várias as lesões produzidas por ações mecânicas, desde contusões, passando por feridas. Contusões. Contusão é o resultado da ação contundente, do instrumento que contunde, ou vamos dizer assim, que modifica o estado de repouso ou de movimento do corpo. A contusão pode ser a escoriação, uma equimose, um hematoma, uma sufusão hemorrágica. É uma expressão genérica, contusão. Então a ferida contusa é uma abertura que tem contusão ao redor. Isto é, tem ou equimose, ou escoriação, ou bordas escoriadas, é uma ferida contusa. O hematoma é uma coleção sanguínea localizada em que as partes periféricas são endurecidas pela presença de sangue coagulado e a parte central é líquida. Então o hematoma ele é visto, mas ele é palpado. É preciso que o indivíduo palpe a região para saber que é um hematoma. Se não palpar a região, não vai descobrir se é ou não um hematoma. É um derrame sanguíneo circunscrito ao subcutâneo da pessoa, ao tecido celular subcutâneo. A pele tem a pele, tecido celular subcutâneo e a derma, epiderme e derma. Na equimose, na hematoma, na sufusão sanguínea, na bossa sanguínea, não existe abertura da pele. A pele está íntegra. A equimose costuma sofrer uma variação.
cromática ou colorimétrica no tempo. Ela começa avermelhada ou arroxeada. Depois ela se torna azulada, esverdeada, amarelada, esbranquiçada e pálida. Finalmente volta à situação anterior da pele. Essa variação de cor é chamada de espectro equimótico. Foi descrito pela primeira vez por um autor francês chamado Legrand de Sole. Legrand de Sole. Então é o espectro equimótico de Legrand de Sole. Atualmente nós não valorizamos tanto assim esse espectro. Porque uma lesão pode ser, já no ato de sua produção, ter uma coloração polimórfica. Pode ter uma lesão que seja escurecida numa determinada região, pode ter uma palidez importante num dos cantos da lesão, pode ter um esverdeado lá no outro canto e pode ter um amarelado no outro, logo depois de sua produção. Porque se depende, a coloração depende da quantidade de sangue e do pigmento hematínico que tem a hemácia. O pigmento que é avermelhado e que depois se torna amarelado. A hemácia, né? Pois bem, então por isso nós não valorizamos muito, mas é importante quando uma ferida apresenta-se, por exemplo, toda ela esverdeada, é sinal que a lesão é antiga, não é recente. Toda ela amarelada, mais antiga ainda. Então tem valor, sim, mas um valor relativo, não é um valor que Legrand de Sole deu como valor absoluto para esse tipo de lesão. Equimoses são bases mais superficiais. O hematoma é uma equimose mais intensa. Escoriação é uma excorium, isso é uma exposição da derma. A epiderme raspada é esse raspão da pele. Isso chama-se escoriação. Equimose, você tem a vermelhidão da pele, né? Enquanto que na escoriação você não tem vermelhidão. Você tem só a camada que foi escoriada, que saiu, né? E que mostrou expõe a derma, né? Por exemplo, escoriação você retira a epiderme e expõe a derma da pele. Você acabou de assistir um trecho de uma aula de traumatologia e, de maneira estatística, você vai usar isso. A cada 10 julgamentos, 7 vezes você vai usar, não tem para onde correr. Meu nome é Paulo Veiga, eu sou advogado criminal há menos de 5 anos, sou um advogado atuante do Tribunal do Júri há menos de 3, e mesmo com tão pouco tempo de advocacia, eu recebo nas minhas publicações, a partir das minhas atuações, comentários como esse que você vai ver na tela agora. Comentários como esses também que você está vendo agora, direct no Instagram. E eu não estou colocando isso aqui para me autopromover, para querer dizer que eu sou melhor do que ninguém, enfim. Estou colocando isso aqui para mostrar para você de maneira objetiva que é possível sim, mesmo com pouco tempo de advocacia, com uma inexperiência e tempo efetivamente na advocacia, você atuar de maneira segura, de maneira contundente e de maneira exitosa, a conseguir obter resultados no tribunal do júri que você almeja mesmo com pouco tempo. E o caminho das pedras para conseguir isso, de maneira clara, de maneira direta, se dá com o estudo da medicina legal. Mas por quê? Porque não tem advogado tribuno do júri que possa fazer as suas atuações, que possa emplacar suas teses, que não conheça de medicina legal. Então, além do meu exemplo, se você não está acreditando em mim, ouça o que dizem advogados de renome nacional que atuaram em grandes casos a respeito da importância da medicina legal e entenda pelo menos um pouquinho desse tema tão importante que você vai usar quase sempre nas suas atuações em plenário. O advogado que não conhece, que não tem conhecimento de medicina legal, não advoga no júri. Vai falar bobagem e vai ser induzido pelo promotor. E não é só o advogado, o juiz, o promotor também tem que saber identificar as lesões, saber identificar uma série de questionamentos que muitas vezes não só mudam o quadro de materialidade, mas especialmente em relação à autoria. Né? Então, a medicina legal, para mim, ela tem uma importância enorme para o curso de Direito e especialmente
para os advogados que estão militando no Tribunal do Júri. A advogada tem que estar completamente preparado para confrontar um prontuário médico, um laudo, saber como inquirir um perito oficial, saber como contestar uma perícia oficial e melhor, né, tem que saber também como chegar essa informação no jurado, como fazer chegar. É imprescindível o advogado do júri conhecer pelo menos o básico da medicina legal, da criminalística, da criminologia. A base do processo penal, a prova da materialidade do crime, ou mesmo a desconstrução de uma acusação mal feita, se dá com base na medicina legal. Se, depois de ter visto essa aula, colhido o meu depoimento pessoal, se você estiver duvidando, pode entrar no meu perfil do Instagram e verificar. Todos esses comentários estão lá. Você ouviu advogados de renome falando da importância do curso, da necessidade de saber de medicina legal para poder atuar no júri, mas se isso tudo não te convenceu, eu tenho 2 elementos que podem mudar a tua convicção e fazer com que você acate esse aconselhamento desse jovem advogado, compre esse curso e mude a tua advocacia. Existe um método capaz de verificar o tempo transcorrido desde o evento morte com a precisão de 15 minutos. Esse método é um método de concentração de potássio no humor-vítreo. E quem descobriu esse método, quem fez esse trabalho é o professor Francisco Moraes Silva. Esse método está aqui, ó, no maior livro de medicina legal do país, que é do Genival Veloso de França, está referenciado aqui, um trabalho internacional. E você pode pedir isso nos seus processos e eu vou mostrar como. Mas antes, eu preciso te falar que o professor Francisco Moraes Silva é professor da Universidade Federal do Paraná, da extinta cadeira de Medicina Legal e Ética, que o professor Francisco foi diretor do Instituto Médico Legal aqui do Paraná por 7 anos, foi fundador e ex-presidente da Academia Nacional e da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, já trabalhou em pelo menos 10 mil perícias e tem 50 anos de experiência. E tudo isso está condensado nesse curso que trabalha traumatologia, sexologia, tanatologia, que é entender esses sinais da morte para poder verificar o tempo transcorrido desde o evento morte até o momento em que o corpo foi encontrado. Enfim, tudo isso está condensado nesse livro. Uma consultoria com o professor Francisco custa, nós fazemos várias aqui no escritório, pelo menos R$5.000. Nesse curso você vai pagar 10% disso. Cada livro desse, nós usamos 3 para fazer, de 3 autores distintos, custa em média R$600, R$500. Você vai pagar 1/3 disso no valor do curso. Dá para parcelar. O parcelamento não come o limite do teu cartão de crédito, nós já testamos, funciona. Então você pode parcelar tranquilamente até 12 vezes, salvo o melhor juízo. Então não tem por que não fazer o curso. Esse curso pode mudar a tua vida como mudou a minha. E em pouco tempo de advocacia pode te dar a autoridade necessária para você poder advogar, para você poder atuar com firmeza. Então, isso não é um curso que te ensina a ganhar clientes, não é um curso aqui de venda dentro da advocacia, nada disso. É um curso técnico, um curso prático que visa melhorar e potencializar a tua advocacia e trazer para você comentários que são sintomas de boas atuações, mesmo que você tenha 3, 4, 5 anos de advocacia, como eu tenho.